Boa noite, irmãos. Com muita alegria que mais uma vez nós nos debruçamos sobre a palavra para trazer uma palavra de consolo e de conforto aos nossos corações. O livro escolhido é o livro de Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 21. O contexto em que o livro de Ezequiel é escrito é um contexto pré-exílio da Babilônia e os primeiros 20 anos do exílio da Babilônia. A mensagem central do livro de Ezequiel é ressaltar a glória de Deus e a sua soberania. E quanto às suas profecias, falando sobre a destruição de Jerusalém e do templo de Jerusalém. Capítulo 14, então, ele vai concentrar a mensagem quanto ao castigo de Deus aos idólatras, do versículo 1 ao versículo 11, e do versículo 12 até o 23. Ezequiel, então, vai falar sobre a justiça dos castigos de Deus. Vamos, então, à leitura do nosso texto. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, e estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que tivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fiquem assoladas, ninguém a possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou, se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou, se eu enviar a peste sobre essa terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão
quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Que maravilha! Parece que estamos vivendo dias assim, em que Deus tem enviado os seus juízos. Em muitos lugares, as pessoas estão experimentando os 4 juízos. Nós hoje estamos enfrentando o juízo de Deus, que é a peste. Mas eu queria que vocês observassem nesse texto 3 coisas que o texto vem ressaltando: o pecado, que atrai a ira de Deus; o juízo de Deus; e os servos fiéis de Deus. No versículo 13, a gente vê a fome, o juízo de Deus e os servos de Deus. No versículo 15, torna a aparecer agora o pecado, o juízo de Deus, que são as feras do campo, e o 16 apresenta os servos fiéis. No versículo 17, o juízo de Deus, a guerra como juízo de Deus, o próprio juízo do Senhor, e o 18 apresenta os servos fiéis. O versículo 19 então apresenta o pecado, o juízo de Deus e os servos. E no versículo 21, os 4 juízos. E o versículo 22, então nos apresenta também 4 servos fiéis, que são Noé, Daniel, Jó e alguns que Deus preserva para dar testemunho. É aqui que eu quero que você se encaixe nesses alguns que Deus tem preservado para dar testemunho e levar consolação. Assuma esse compromisso com Deus de ser o consolador dos aflitos e necessitados que estão ao nosso redor. O tema então da mensagem que eu quero trazer para os amados é o testemunhos em tempos difíceis. E aí nós vamos ver que os servos fiéis, no versículo 22, há 3 coisas que Deus ressalta no texto sobre esses alguns que se mostram fiéis ao Senhor: o caminho, os feitos e o testemunho como consolação. Caminho trata da perseverança, daquilo que nós éramos antes da peste, o que éramos antes do cativeiro e o que somos hoje. Os feitos são as ações atuais, o que nós estamos fazendo condiz ao que os servos fiéis de Deus fazem. E por fim, as pessoas, ao observarem as nossas vidas, serão consoladas, porque elas saberão que há um Deus nos céus que nos guarda, que nos ama, que nos protege e que também é favorável a todos aqueles que o buscam. Observe só, então, a questão do caminho do crente. Quando o texto fala: e vereis o seu caminho. Qual é o caminho, então, que nós, como servos do Senhor, devemos seguir? Posso dizer que o caminho é como está relatado em Romanos 6,4, um caminho de novidade de vida,
porque passou pela transformação, porque agora você é a habitação, é o templo onde o Espírito Santo habita, é o templo onde Cristo vive. Então você, como crente, tem que apresentar esse caminho, o caminho da novidade de vida. Segunda coisa, o caminho da fé. Você precisa, como servo do Senhor, andar por fé, conforme Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios 5, 7. O caminho da fé. Terceira coisa, você precisa andar no Espírito e jamais satisfazer os desejos da carne, conforme o Espírito Santo fala para Paulo escrever aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Então você vai ler lá. Outra coisa, no caminho do crente, andar com dignidade, andar com coerência, andar conforme o que o Espírito Santo tem ensinado à igreja através da palavra do Senhor Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, andar no Espírito e andar com dignidade e coerência. Efésios 4:1. É necessário também que aqueles que andam em novidade de vida, que andam em fé, que andam no Espírito Santo, que andam com coerência, andem também em demonstração de amor. E nos nossos dias, a grande oportunidade de você demonstrar o amor de Deus às pessoas mais necessitadas, as mais carentes, aquelas que não estão podendo sair para trabalhar, que estão necessitando do pão. E aí você tem que andar agora como servo do Senhor, em demonstração de amor. É o que diz Efésios 5:2, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Ele que alimentou multidões. Você pode alimentar 1 ou 2 ou 5, conforme conforme os seus recursos, né? É necessário também que nos nossos dias andemos como sábios, andemos com cautela. Não vai dizer por aí que o vírus é apenas um ato político. Não vai dizer por aí que o vírus não existe. Ele existe, está presente e está causando grande assolação em toda a terra. Por isso é necessário que agora andemos com cautela. Davi era um homem de fé, mas quando perseguido por Saul, ele fugiu para guardar a própria vida, ele resguardou a própria vida. Ele não disse: olha, eu tenho fé, eu vou enfrentar toda e qualquer situação. Houve momentos em que Davi teve que se retirar para poder preservar a sua vida. É hora de nos recolhermos para o nosso quarto, orarmos, buscarmos ao Senhor, clamarmos por Ele, e deixe quem quiser chamar de loucura. Buscar a Deus nunca será loucura. É necessário também que cada um de nós, como servos do Senhor, nesse caminho do cristão, andemos na luz, em comunhão com Jesus e uns com os outros, conforme está escrito em 1 João 1,17. É necessário agora, depois de observarmos todas essas coisas, precisamos permanecer em Cristo. Precisamos andar à semelhança de Jesus, como está escrito em 1 João 2,6. Então, em primeiro lugar, o caminho do crente. As pessoas viram como caminhavam os servos do Senhor. As pessoas precisam ver como você está caminhando. Você precisa testemunhar a respeito de Jesus na sua vida. Muito bem. A segunda coisa que o texto fala é os seus caminhos e os seus feitos.
aquilo que eles estavam fazendo, o serviço que eles estavam prestando, o serviço diário ao Senhor. E aí, eu quero aqui pegar alguns textos para nos trazer à memória, como por exemplo, Êxodo 23, 25, que Deus promete abençoar os que o servem, dando pão, dando água, dando saúde, conforme diz o texto. Os serviços prestados ao Senhor, conforme Deuteronômio 10, 12, que Deus requer de nós temor, andar nos seus caminhos, amá-lo, servi-lo de alma e coração, guardar os estatutos e os mandamentos. Esses são, então, os nossos feitos. É isso que nós, como cristãos, precisamos fazer. Nós não podemos fugir dessa realidade. O Salmo 2, versículo 11. Devemos servir com temor ao Senhor Deus, porque o temor a Deus produz verdadeira felicidade. E aí, de fato, em tempos de crises, a gente louva a Deus, e o nosso coração não se abate com más notícias, mas antes a nossa alegria é acendida ao servirmos ao Senhor Deus e ao servirmos o próximo. Então, esses serviços precisam estar nas nossas vidas. E a terceira coisa que o texto nos apresenta, então, é a consolação. O texto diz: e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Amados, nós precisamos ser mensageiros da consolação de Deus. Consolação é o alívio do sofrimento. Quando alguém se apresentar preocupado com a situação, não seja mais um a somar com o terrorismo que está aí. Seja um mensageiro da verdade, um mensageiro do Evangelho, um mensageiro de Deus, alguém que está levando consolação, alívio ao sofrimento do próximo, com a palavra de Deus, com mensagens de esperança. Diz o texto: Deus é a origem de toda a consolação, conforme 2 Coríntios 1, versículo 3. Então saiba que o homem não encontrará consolo fora de Deus. Consolação somente em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo. A segunda coisa é o objetivo da consolação. Em 2 Coríntios 1,4 diz que somos consolados para consolarmos a outros. Se você não está consolando ninguém, você não está encontrando consolo na palavra, você não está andando no caminho, então você não está encontrando a consolação. Ande nos caminhos, sirva ao Senhor, encontre consolação no Senhor e você passará a ser um consolador, porque você vai experimentar as consolações que vêm de Deus. O meio da consolação, conforme 1 Tessalonicenses 4,18, é através de nós mesmos. Eu consolando você, você me consolando, nós nos consolando uns aos outros, conforme diz o texto. Seja um consolador e aprenda também a ser consolado pela palavra de Deus. A consolação mútua, conforme 1 Tessalonicenses 5,11, traz a edificação do corpo de Cristo. Falando sobre o corpo de Cristo. No momento em que desaparece aquele inchaço da igreja, com os templos lotados nos domingos, sem a reunião dos templos. Agora nós sabemos
Você sabe e eu sei. Se você tem buscado, se eu tenho buscado a Deus. Porque agora nós temos somente os cultos individuais. Nós agora temos que nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, cada um na sua casa. Agora, você está edificando a você e os da sua casa. Agora, pelas consolações do Senhor, cada um tem sido edificado. E a alegria vem por meio da consolação. Versículo 16 diz que a alegria do Senhor, ela surge na consolação. Que é meio de consolação a oração. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 4,17. E por fim, as ações de graças, quando somos consolados. 1 Tessalonicenses 4,18. Então, a palavra de ordem que nós encontramos em Ezequiel, capítulo 14, de 12 a 23, é perseverança nos caminhos do Senhor, serviço nos caminhos do Senhor e consolo em Deus a todo momento. Ao Senhor Deus toda a honra e toda a glória. Que você possa nesses dias perseverar, que nesses dias você possa servir ao Senhor, servir ao seu próximo, que você encontre consolo em Deus, que é a fonte de toda consolação. Vamos orar. Soberano Deus, Pai, eu quero te pedir que tu venhas abençoar os meus irmãos, fortalecer os seus corações e as suas mãos para o teu trabalho, e que as suas mentes possam estar firmadas na tua palavra, para que eles venham consolar a outros. E é em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, a quem nós amamos e servimos, é que nós, Pai, te pedimos e te agradecemos. Amém. Boa noite, amados. Até um próximo encontro. Fiquem na paz. Deus abençoe.